Talvez mais perto. Ora, muito boa tarde, boa noite para todos, onde se encontram, quer na costa leste, quer na costa oeste dos Estados Unidos da América. Bem-vindos ao nosso segundo webinário de uma série de 18 entre painéis e conversas só com uma personalidade da nossa comunidade. Este é o começo dessa série com personalidades da nossa comunidade, aquilo que chamamos pilares da comunidade, e se há um pilar na comunidade portuguesa dos Estados Unidos da América é o nosso convidado de hoje, mas passo de imediato para o meu colega, diretor também da Palcos, obviamente, e colega moderador destes webinários, desta série, as nossas vozes, Ilídio Pereira. Muito obrigado. Muito boa noite, Sr. António Cabral, deputado do Estado de Massachusetts. Muito obrigado por ter aceito o nosso convite para estar presente neste webinário. Eu agradeço-lhe em nome da Palcos, da qual sou diretor, como o Dinis acabou de dizer, aliás, o nosso amigo comum Dinis também o é, e também lhe agradeço em meu nome pessoal. A Palcos dá-lhe os parabéns pelo seu envolvimento político, mas eu, se me permite, aproveito também para salientar o seu passado na educação. Como é do seu conhecimento, a Palcos é uma organização ao serviço da comunidade luso-americana há mais de 30 anos. E eu, ao agradecer aos nossos compatriotas que nos estão a seguir, relembrava que todos nunca seremos muitos se nos tornarmos membros da Palcos. Por isso, agradecia que se tornassem membros da Palcos e basta só ir ao nosso site www.palcos.org. Muito obrigado. E então agora passo a palavra para o meu amigo, professor Dinis Borges. Obrigado, Ilídio. Também em nome do Portuguese Beyond Borders Institute, da Universidade Estadual da Califórnia em Fresno, que é um trabalho em conjunto com a Palcos. Obrigado à FLAD pelo patrocínio, obviamente a Fundação Luso-Americana para o Desenvolvimento, e queremos informar aqueles que nos seguem ao vivo e aqueles que irão ver em gravação, que esta série também fica documentada como parte das histórias orais da comunidade portuguesa nos Estados da América, arquivo que cresce, graças a Deus, todos os dias na Universidade Estadual da Califórnia em Fresno. As YouTubes, as Facebooks, todos os sistemas são muito bons, mas ninguém sabe o que será o dia de amanhã, e o arquivo numa universidade normalmente é para sempre. Eu vou começar, portanto, mais uma vez também agradecendo ao meu amigo, o representante António Cabral, que conheço há muitos anos, mas não é que nós temos já muita idade, é porque conhecemos muito novinhos, mas o António é de facto um pilar da nossa comunidade, e quando pensamos nesta série como dar o pontapé de saída em termos desportivos, não haveria melhor pessoa do que o António Cabral, mais conhecido como António Cabral, representante no estado de Massachusetts. Tony, fala-nos um pouco sobre as tuas vivências na Ilha do Pico, para começarmos esta conversa, portanto, como imigrante, antes de emigrar para os Estados Unidos. Eu sei que viveste há alguns anos, obviamente, no Pico. Como era a vida lá? O que é que foi que levou a tua família para emigrar? Portanto, o teu percurso no Pico até partires para os Estados Unidos da América. Em primeiro lugar, quero agradecer ao Dinis e também ao Sr. Ilídio e à Palcos e, claro, à Fresno State University para iniciar este programa e me convidarem também para participar. Como o Dinis disse, eu nasci na Ilha do Pico. Eu sou atualmente o único deputado estadual em Massachusetts não nascido, isto é, português, de descendência portuguesa, não nascido nos Estados Unidos. E sou o segundo na história do Parlamento de Massachusetts. Tivemos apenas dois, eu sou o segundo, né? O primeiro foi na década de 40, 1940, e depois eu sigo em 1991, ganhei as eleições em 1990, portanto, o primeiro da nova imigração a partir de 1957, 58, depois dos capelinhos no Faial, por exemplo. Bem, eu no Pico nasci na Madalena, na Vila da Madalena, e cresci, frequentei a escola primária lá, e depois, mais tarde, meu pai sempre tinha intenções de emigrar, tinha
o pai dele já tinha estado nos Estados Unidos por duas vezes no princípio do século XX, não é? A segunda vez regressa aos Açores, regressa ao Pico para eventualmente trazer o resto da família para os Estados Unidos na altura. E o que acontece é os Estados Unidos passa pela primeira vez uma proposta, lei, que estabelece as novas regras de imigrar para os Estados Unidos. Isso foi aprovado pelo Congresso dos Estados Unidos em 1924. A partir daí, a pessoa tinha que ter um sponsor, tinha que ter uma carta de chamada, um termo de responsabilidade, etc, etc. E automaticamente, meu avô, neste caso, o pai do meu pai, não tinha ninguém que pudesse fazer isso para ele. Ele tinha ido aos Estados Unidos antes de 1924, pela segunda vez, e uma das filhas mais velhas dele, uma das minhas tias, foi com ele, e na altura ficou quando o meu avô regressa, ela fica em Massachusetts, na cidade de Gloucester, com uma tia, portanto, uma irmã da minha avó, que já vivia em Gloucester, Massachusetts. E a história é assim, portanto, tinha que ser americana a partir de 1924 para fazer uma petição ao pai, ainda não era americana, era muito jovem, ela tinha apenas 14 anos também na altura, quando ficou, e o pai regressou. E, portanto, lá estivemos. Provavelmente, se o Congresso não tinha passado essa proposta de 1924, meu avô tinha regressado, quem sabe se eu estaria aqui a falar com vocês em português principalmente. Não é? Mas, no entanto, e depois, mais tarde, na década de 60, meu pai eventualmente imigra com uma carta, uma petição, uma carta de chamada da sua irmã, que tinha ficado nos Estados Unidos, em Gloucester. Nesta altura já se tinha passado cerca de 50 anos, quando ela fez essa carta de chamada para meu pai. E, portanto, eu ainda cheguei no período da espera de assinarem o passaporte do meu pai, e levou mais de 3 anos para as autoridades assinarem o passaporte do meu pai. E isso em si é uma história longa, não vamos falar muito disso hoje aqui, e as razões disso, não é? Alguns que nos estão a ouvir talvez podem pensar alguma das razões, e talvez tenham razão, não é? Era no tempo da senhora, não é? Como se referia, e portanto, no entanto. Mas tiveste a oportunidade de estudar no Pico, portanto... sim, eu completei a minha escola primária no Pico. Depois, o período, estávamos à espera do passaporte ser assinado, o visto já estava também à nossa espera, neste caso no consulado em São Miguel, e naquele período eu inicialmente era para continuar os meus estudos lá, mas como estávamos à espera de emigrar, não iniciei outros estudos lá. Portanto, estive trabalhei lá com o meu pai, etc. E depois, quando chegou o dia, viemos para os Estados Unidos, claro. E então, quando cheguei, fui para a escola, aqui, porque tinha apenas 14 anos na altura. Claro. Fui para a escola. Bem. Então, só uma pergunta antes de passar à segunda e esta fase para cá. Tony, a pergunta não, é aliás a afirmação, e acho que continuas a ser o único imigrante, porque na Califórnia temos três representantes, mas são luso-descendentes, segundas e terceiras gerações, nunca tivemos um imigrante, aliás temos um imigrante, mas no princípio do século também, como aí, não é? Portanto, mais ou menos a meados do século, e portanto continuas a ser de facto ainda um caso único e um orgulho para aqueles que emigraram e um exemplo para aqueles que emigraram que podem seguir a política. Mas a fase para os Estados Unidos, acho que o Ilídio tem uma pergunta nesse sentido. Eu tenho uma pergunta, mas eu queria primeiro salientar uma coisa que é realmente inédita. E o António Cabral começou a dizer que estávamos a comunicar em português. E eu gostava que realmente quem nos continua a ver aqui, lá e pelo caminho, que veja quem saiu de Portugal há tantos anos, como todos nós, continuamos a falar e a conversar sobre tudo
na nossa própria língua, bonita língua portuguesa. António Cabral, quando chegou aos Estados Unidos, como todos, não é? A integração da sua família, houve algumas dificuldades e obstáculos, que aliás, como há sempre, e a comunidade nessa zona para onde veio, em Massachusetts, nesses primeiros anos, tem algumas memórias dessa altura, quando chegou? Sim, eu tenho imensas memórias dessa altura, eu tinha 14 anos já. Inicialmente fomos para Bristol, Rhode Island, onde estava a minha tia na altura, portanto eu tenho imensas, eu graduei do high school, do Bristol High School, e depois então é que mudei para Massachusetts, fui para a universidade. E, claro, a comunidade naquela altura em Bristol estava a crescer, e a crescer rapidamente. E havia, claro, como acontece em qualquer comunidade, em qualquer vila ou cidade onde começa a chegar um grupo de imigrantes e esse grupo começa a aumentar em números, há sempre uma guerra, assim dizemos, uma guerra entre os outros grupos que já estavam, portanto, naquela vila, neste caso é uma vila, portanto, houve imensos desafios, há imensos desafios para nós nos integrarmos. No meu caso, cheguei à casa da minha tia, que já estava aqui há mais de 50 anos. O português dela era um português extremamente pobre. Ela pensava que estava a falar connosco em português e estava usando palavras inglesas com um sotaque português. Eu recordo-me uma vez, Ricardo, todos os filhos delas, filhos e filhas nascidos cá, ela já tinha netos, portanto, minhas segundas primas também nascidos cá, primeiros primos e segundos, todos nascidos cá. Os primeiros primos, ainda alguns deles falavam português, o português também parecido com o português da minha tia, portanto, mas já a segunda geração, portanto, as minhas primas em segundo lugar, já não falavam português. E algumas delas frequentavam o liceu que eu frequentei, o high school, e elas próprias, durante o período de escola, portanto, quando estávamos na escola, elas passavam por mim no corredor, não falavam comigo. Mas fora, depois de regressarmos a casa, falavam comigo, ou tentavam falar comigo, porque elas tentavam falar inglês. E minha tia, por acaso, eu disse isso à minha tia, e ela perguntou a elas, mas qual é a razão que vocês não falam com o teu primo? Querem falar com ele aqui? Eu não compreendo bem vocês. E lá, na escola, possivelmente precisava da vossa ajuda. Havia um pouquinho de... daqueles que já estavam cá há muitos anos, ou já nascidos cá, havia um certo... Não sei se era vergonha, se era medo, o que era. Talvez um sentimento de superioridade, porque já estavam cá e o António Cabral veio para cá. Exato, e também ao mesmo tempo havia uma certa, eu vou usar a palavra vergonha, falta outra palavra, mas mais ou menos isso, que não gostavam de identificar-se com um grupo recém-chegado. E na altura, a maioria daquela comunidade não era portuguesa, na altura. A maioria era italiana e irlandesa. Eventualmente, a comunidade portuguesa tornou-se uma grande comunidade, mesmo naquela vila, em Bristol. Mas não foi fácil, não é? E houve, para mim, com 14 anos, para fazer uma transição de uma língua para a outra, não só para falar, mas para escrever e ler tudo isso, não é? Foi um desafio grande, mas um desafio que eu enfrentei e sempre tive muito apoio dos meus pais, das minhas irmãs, do meu irmão e também da minha tia, ao mesmo tempo. Não é? Um grande apoio nesse sentido. Meu pai já, nos Açores, algumas das minhas irmãs tinham ido para o liceu, tinham iniciado o liceu lá, portanto, meu pai sabia que a educação era importante, então, chegando a um país novo, as oportunidades eram imensas, havia a possibilidade das oportunidades serem imensas, mas eu acho que o mais importante, e os próprios pais reconheciam isso, que era ter uma boa educação e que será, portanto, isso que vai abrir
as portas ou janelas de oportunidade no país, no nosso país, os Estados Unidos, neste caso. E assim foi. Portanto, eu mantive-me focado naquilo que tinha que fazer e ao mesmo tempo, hoje, quando fiz 16 anos, trabalhava à noite também, né? Para ajudar a família. Isto não era só ir para a escola, porque uma família que chega a um país tem que se integrar, tem que fazer tudo, desde comprar mobílias até comprar carro, tínhamos que ter um carro eventualmente, etc. Todos nós tínhamos que participar nesse processo de integração, nesse processo de nos sentirmos que estávamos preparados para enfrentar todos os outros desafios, não é? Passamos todos por isso. Eu posso lhe dizer que eu tenho 2 filhas e uma já tinha quase 6 anos, tinha feito a primeira classe e foi complicado ela entrar aqui na escola primária, porque foi bastante difícil. Meu amigo Diniz, Pois, agora, como falamos no ensino, acho que é perfeita a oportunidade para perguntar aqui ao Tony, que antes de entrar para a política, portanto, estiveste no ensino, eu gostava de perguntar o que é que falaste um pouco da motivação e do teu pai e do apoio da família. O que é que te levou a ser professor, como a tua primeira profissão? E ao mesmo tempo, falar um bocadinho da tua opinião sobre o ensino nos Estados Unidos da América em comparação com há uns anos atrás, quando exerceste a profissão e o que vês hoje. Mas primeiro, o que é que te levou pelo ensino? Foi sempre um ramo de interesse para mim, mesmo quando era criança, ainda nos Açores, ainda no Pico. Um dos meus sonhos seria eventualmente ser professor. Era um dos meus sonhos, um dos meus objetivos, tive a possibilidade de concretizar isso cá nos Estados Unidos. Eu recordo-me quando era miúdo, não sei se o Diniz se recorda, ou se o Sr. Lindo se recorda, mas na altura havia um programa da Gulbenkian Foundation, da Fundação Gulbenkian, em que montavam bibliotecas ambulantes, não é? Exato. Que tinha livros, passava por cada localidade uma vez por mês, não é? Por mês. Chegava à praça na Madalena, montava também os carros de praça, postava-se ali e abria aquelas 2 portas de trás e a gente entrava, buscar um livro, escolher um livro. Para mim aquilo era um sonho também, não é? Era uma oportunidade de pegar um livro e ler e, ao mesmo tempo, viajar conforme o livro que a gente estava a ler, não é? E, portanto, eu sempre tive esse interesse, sempre tive gostaria de ser isso. Talvez uma das razões era porque, de facto, na altura, os professores eram pessoas que tinham imenso respeito nas vilas ou nas freguesias. Era uma das pessoas que talvez tinham mais respeitados, além do pároco, né, da terra, eram os professores. Eu acho que, e para mim isso, eu gostava disso, quer dizer, para mim, e portanto, esse peixinhozinho, já que vinha de Portugal, não é, que vinha do Pico, consegui concretizar aqui nos Estados Unidos. Portanto, eu depois fui para a universidade e graduei como, ainda hoje considero professor, não estou a exercer a profissão, uma vez professor, sempre professor, né? E, portanto, é um ramo que eu tenho imensa paixão, portanto, mesmo como político sou, tem sido uma das questões que eu tenho trabalhado imenso para promover, para criar mais oportunidades, para ir buscar mais recursos para as escolas públicas que eu represento. Neste caso, o meu círculo eleitoral é em New Bedford, Massachusetts, e, portanto, por isso mesmo é que não apoio os charter schools, não é? Porque acho que só roubam dinheiro, ou tiram dinheiro das escolas públicas.
não tem nada contra, se eles quiserem conseguirem donativos suficientes privados para fazer esse trabalho, muito bem, boa sorte, não é? Portanto, esse desejo para servir através do ensino e pelo gosto pela aprendizagem, obviamente, daí passaste para a política e o meu colega Ilídio, portanto, tem uma questão nesse sentido. Exatamente, eu queria lhe perguntar como é que foi a sua entrada para a política? O que é que realmente o levou a entrar na política? E o processo? E, na sua opinião, tem evoluído o mundo da política nestes últimos 30 anos? Bem, à partida também esse bichinho da política é, até um certo ponto, também com raízes na nossa casa, no nosso lar, não é? Se a gente se encontrava, se jantava ou almoçava, não é? Todos juntos em família, meu pai falava em política, meu pai, mas, no entanto, na realidade, além desse pequeno bichinho que se falava à mesa do jantar ou da ceia, quando fui para a universidade, de facto, envolvi-me também em atividades políticas na própria universidade. Geralmente, os estudantes da universidade envolvem-se em tanta coisa, não é? E para mim foi também uma nova oportunidade de me envolver. Para mim era uma maneira de envolver-me na comunidade em geral, porque as atividades da universidade geralmente acabavam por ter impacto, politicamente falando, tinha impacto na comunidade em geral. E, portanto, esse foi parte também daquela educação na universidade. Na universidade aprende-se muito mais do que aquilo que nós vamos inicialmente para lá fazer, não é? E depois, mais tarde, envolvi-me em várias campanhas políticas, fui organizador político durante várias campanhas do Michael Dukakis, antigo governador de Massachusetts. Trabalhei na administração do Michael Dukakis também. Fui o coordenador político desta zona do Estado durante a campanha dele de 1982-83, que ele ganhou. Também participei na campanha para a presidência dos Estados Unidos do Michael Dukakis. E depois, claro, depois de toda esta atividade, eu concluí que é bom ser professor, temos impacto também na comunidade, temos impacto nos nossos alunos e, eventualmente, esse impacto nos alunos também vai trazer coisas positivas para a comunidade em geral. Mas eu realizei que o meu envolvimento direto, como possivelmente ser uma pessoa eleita para representar aquela zona onde eu resido, onde eu vivo, que teria muito mais impacto. E, ao mesmo tempo, achava que a comunidade luso-americana, neste caso a comunidade portuguesa, precisava de mais vozes, se a gente pode usar este termo durante este tempo. As nossas vozes. Mais vozes que, de facto, pudessem defender também os direitos, ou até um certo ponto, educar. Isto é quase, que às vezes a política também é educação. Educar e informar o que é que a comunidade em geral poderá fazer, poderá ter acesso, quais são as oportunidades, quais são os programas. E portanto, eu decidi concorrer decidi concorrer para a Assembleia Estadual, para o Parlamento de Massachusetts. Foi o primeiro cargo onde eu concorri. Nunca concorri para City Council ou para qualquer eleição local. E de facto, aí em si houve desafios também. Não esquecer, porque a gente, quando analisa uma campanha política, um candidato, uma pessoa se candidata, geralmente são pessoas que têm imensas raízes naquela comunidade. Nasceram ali, cresceram ali, os amigos da escola primária, geralmente são aqueles amigos que se faz o resto da vida, na sua maioria. Tudo isso faz parte de uma possível campanha, ter sucesso numa campanha. Isso, faltava-me isso. Eu sentia falta também disso durante as minhas campanhas políticas. Os meus amigos de escola primária estavam no Pico, não estavam em New Bedford. E, portanto, tudo isso faz falta. Mas, no entanto, eu consegui fazer as pontes necessárias, não só na comunidade
na comunidade luso-americana, porque havia e continua a existir, o que eu digo, duas claras distinções na comunidade, são aqueles já nascidos cá de primeira, segunda, terceira geração, e aqueles que são mais recém-chegados, imigrantes mais recém-chegados. Portanto, tinha-se fazer pontos com o resto dessa comunidade e, ao mesmo tempo, pontos com outras comunidades. Em New Bedford é uma comunidade, é uma cidade que tem várias outras etnias e para se ganhar eleições não se pode ganhar só com um grupo étnico. Não é? Exato. Saber fazer aqueles pontos com, seja a comunidade de descendência irlandesa, seja a comunidade de descendência, neste caso, em New Bedford, também a porto-riquinha, portanto, latina, hispânica também, e polaca também, temos uma comunidade extremamente grande polaca e franco-francesa, né? Descendentes franceses, mas do Canadá. Portanto, foi isso que eu fiz, foi isso que eu tentei fazer. Eu acho que isso veio-me ajudar a fazer uma campanha diferente, porque também o votante, neste caso, ou aqueles que apoiam a campanha, têm que se sentir confortáveis. De facto, a pessoa não é completamente alheia a eles e as ideias ou a campanha que a pessoa está a apresentar também representa os valores e os interesses daquelas outras comunidades. Pois, a próxima pergunta e que gostaríamos, o próximo tema que gostaríamos que abordasses tem precisamente seguimento na pergunta que o Lídio fez e é na participação política. Portanto, disseste dessa junção, digamos assim, entre as várias etnias para conseguir, portanto, uma coligação que traga os votos suficientes para uma eleição, mas uma das nossas lutas em todas as comunidades é a participação da nossa comunidade na vida cívica americana, votando, envolvendo-se em campanhas e até concorrendo a cargos públicos. Nem toda a gente pode ser representante ou senador estadual, mas há cargos públicos desde distritos escolares até outros distritos também. Como é que tu vês a comunidade de hoje em termos políticos? Achas que, no caso de Massachusetts, temos representação adequada e de outros estados que conheces também bem? Necessitamos de mais envolvimento? Qual é a tua ótica e que podem fazer as nossas organizações, apesar de serem não lucrativas, como a Palcos, mas que podem fazer as nossas organizações também para haver uma maior participação cívica? Mesmo em zonas onde ela é boa, ela pode ser sempre melhor, não é? Eu acho que há uma grande evolução em termos da comunidade portuguesa, em termos políticos, comparado com há 20 anos ou há 30 anos. Sem dúvida, uma comunidade muito mais envolvida hoje, uma comunidade que compreende melhor a necessidade de estar envolvida e de participar, porque não é só a ver com nós, mas os nossos filhos e o futuro dos nossos filhos também. E termos a habilidade de saber também administrar e mandar, não dar para mandar, e saber administrar publicamente os nossos interesses. Para mim, posso dizer, para mim também, a comunidade portuguesa, claro, é uma base importante para mim. É um grupo importante para mim, tenho sido feliz nesse sentido e continuo imenso agradecido ao apoio que tenho tido da comunidade em geral e de outras comunidades, mas também, como eu disse, a comunidade portuguesa ou a comunidade luso-americana é uma base importante para mim no círculo eleitoral. Já se fez muito, eu estive envolvido muitos anos a incentivar pessoas a se tornarem cidadãos americanos, inscreverem-se nos cadernos de votante, né, para poderem participar em eleições e incentivar as pessoas, depois de estarem inscritas para votar, para votarem, não é? Isto é uma campanha em 3 fases, não é? E essa campanha sempre continua. Eu continuo a fazer, não só a nível comunitário, a nível do meu círculo eleitoral, mas a nível de Estado. Por exemplo, ainda há 2 semanas atrás, vai fazer agora 2 semanas, tivemos um debate na Assembleia para reformar certos sistemas relacionados com o processo de votar. Portanto, chama-se, a proposta era Votes Act, portanto, para modernizar e para atualizar certos processos de votação durante as eleições, e também como é que as pessoas se devem inscrever para votar.
Já há vários anos o Estado tem o seu website, a pessoa pode se inscrever no website, tem um website em inglês, também sai em espanhol e em outras línguas. Eu consegui há 2 semanas que esse website também, depois a proposta ainda foi assinada pelo governador, mas eu espero que essa previsão da proposta fique e chegue ao governador para ser assinado, que também o website tem que figurar em português também para esse mesmo ato de inscrição de votação. Atualmente já existe, portanto, em trabalho que fizemos também com o Secretary of State, né, aqui há anos atrás, há um formulário em português já, mas não há acesso no website em português. E assim ficará na lei, esta provisão. Portanto, é tudo uma combinação de coisas e, de facto, quando estamos lá e podemos apresentar propostas, estamos lá, isto é, se há um representante estadual, ou senador estadual, que, de facto, conhece profundamente aquilo que é importante para a comunidade ter mais envolvimento, precisamente podemos fazer isso. A gente não está como no famoso peça de teatro Hamilton, né? Hamilton. Há uma frase durante essa peça que diz "You gotta be in the room", né? Quem não está no quarto não pode influenciar o que está a acontecer. E assim é a mesma coisa aqui. Se a gente não está na Assembleia, se não temos representação, seja o nível que for, como disse o Dinis, seja a nível de Assembleia Estadual, seja a nível de Conselho Municipal, seja a nível de Comitê Escolar, se a gente não está, não vamos poder influenciar o processo. Portanto, é importante que a gente consiga eleger mais pessoas e incentivar. Há aqui um setor da comunidade que temos ainda muito trabalho a fazer, que é o sexo feminino. Precisamos de mais envolvimento das mulheres da comunidade, né? Elas representam mais de 50% da comunidade, não só a nível político, mas principalmente cívico, das organizações comunitárias. Geralmente são lideradas ainda por homens, na sua maioria, e pessoas já de uma certa idade. Temos que atrair mais juventude, temos que atrair mais senhoras, mais mulheres, para se envolverem diretamente na governação dessas associações comunitárias, e assim é que vamos ter progresso e que vamos manter essas organizações vivas. O que é que temos que fazer? Eu não tenho as respostas todas, mas tenho muitas perguntas que posso fazer, mas também estou aqui pronto para trabalhar, para que a gente consiga dar um pouquinho, uma voltazinha ao que está a acontecer, ou que tem que acontecer para essas organizações comunitárias terem mais sucesso ou manterem-se. Algumas delas, infelizmente, principalmente durante a pandemia, têm enfrentado imensos desafios, ao ponto que algumas delas provavelmente vão encerrar permanentemente. Espero que o número não seja grande nesse sentido. Meu caro, isto realmente são assuntos que têm pano para mangas e está-nos a explicar e está-nos a informar cabalmente. Disse, e eu vou repetir o que disse, que está a tentar que as pessoas se naturalizem americanas para poderem votar, mas para votarem mesmo, porque a democracia é um direito que nos assiste, votar. Eu agora sei que está sempre ligado à comunidade, como acabou de dizer, tanto como político como educador. E como é que vê a nossa comunidade hoje com os desafios porque a imigração estancou, particularmente nos últimos anos. Como é que o António Cabral vê a nossa comunidade luso-americana depois deste estancamento de imigração? A comunidade, como sabem, temos tido pouca imigração, isso automaticamente também modifica as coisas até um certo ponto. A comunidade, em certo lugar, começa-se a integrar mais claro, e a juventude não necessariamente está envolvida ao ponto de manter algumas destas organizações cívicas comunitárias.
tem que haver um trabalho feito nesse sentido, para alterar esta situação, mas eu acho que a comunidade tem futuro e a própria imigração poderá ter futuro. Nós temos também nos envolver no debate, na conversa a nível nacional, nós dizemos aqui a nível federal, em termos de imigração, porque é importante nós estarmos envolvidos nesse debate, nesse acontecimento, e isso tem que ser... Porquê? Repare, mesmo uma pessoa que quer emigrar, por exemplo, de Portugal, ou dos Açores, qualquer região de Portugal, está a levar entre 10 a 12 anos. E, portanto, 10 a 12 anos é uma vida é uma vida, não é? A pessoa pode... está à espera de emigrar, se é solteiro, por exemplo, pode se casar, ter filhos, ter já uma família grande, quando chegar à oportunidade de poder emigrar. Portanto, isso tem muito a ver com o sistema atual de imigração que nós temos aqui nos Estados Unidos. Isso tem que ser alterado, em vários sentidos, né? E nós temos que participar nesse debate também. Eu acho que a comunidade tem que ter mais, tem que ser mais visível nesse debate. Nós temos que falar e conversar com os nossos representantes federais, seja na Califórnia, seja em Massachusetts, ou outro estado qualquer. A Califórnia, por acaso, tem conseguido eleger vários congressistas. Nós cá em Massachusetts não temos tido tanto sucesso nesse sentido. Atualmente temos até uma senhora que se chama Lori Trahan, de nome solteiro e loureiro, e ela ganhou, porque ninguém sabia inicialmente se ela era portuguesa, por causa do nome que ela tem, que é o nome do marido, claro. Não quer dizer que temos que eleger só, temos que marcar presença, falar com esses representantes, seja na Câmara dos Representantes, seja no Senado dos Estados Unidos, porque a comunidade em geral, quando se envolve, a comunidade portuguesa, geralmente é imensamente respeitada por as entidades eleitas, mesmo aqui em Massachusetts. Para nós aqui, na minha zona do Estado, na minha região do Estado, os congressistas têm muito cuidado em ouvir e ver aquilo que é as necessidades, os interesses e os valores da comunidade portuguesa. Muito bem. Antes de ir diretamente à pergunta, e dando um seguimento ao que o Elídio perguntou, mesmo sem... Aliás, não haverá uma modificação, nós todos sabemos, dessa lei nos próximos meses ou talvez anos, infelizmente, porque o debate nacional leva muito tempo e é pena que leve, de facto, 10 a 12 anos para as pessoas chegarem legalmente aos Estados Unidos, quando em 1968 levou o meu pai 9 meses e meio, quase 10 meses, para o processo ir do primeiro ao último dia. Mas, como disse o Elídio, como perguntou, quer dizer, a comunidade está diferente porque não houve essa imigração, ficamos cada vez mais americanos, é um dado adquirido, mas por um lado a nossa diáspora também se integra e, portanto, como é que tu vês este relacionamento diáspora-Portugal, comunidades-Portugal, mesmo com as primeiras, segundas e terceiras gerações? A gente sabe que já longe vão os anos em que iam muitas revisas para o país, mas ainda vão algumas, mas longe vão os anos em que ia, portanto, particularmente para os Açores, a carta com o dólar dentro, que era, portanto, que era muito importante, aquelas $5 ou $10 que recebia da família, ajudava muito. Mas com as novas gerações e com as ligações políticas, no vosso caso, com as ligações culturais, empresariais, tecnológicas, etc., como é que tu vês a importância da comunidade no relacionamento transatlântico? E eu pergunto diretamente, na tua opinião, teria Portugal a mesma importância para os Estados Unidos se nós não tivéssemos esta comunidade aqui? Eu diria que não. Eu acho que a diáspora é importantíssima nas relações com os Estados Unidos e Portugal. Claro que Portugal tem sido sempre um bom amigo, um bom parceiro dos Estados Unidos, mas a comunidade da diáspora
portanto, a comunidade em geral, a comunidade portuguesa em geral, é, sem dúvida, a força que mantém e está, e possivelmente o melhoramento dessas relações. Claro, todas as comunidades, ou todos os países que têm uma diáspora, essa diáspora é importantíssima nas relações entre os Estados Unidos e o país. O exemplo talvez melhor, um dos exemplos melhores, não vou dizer que é o melhor, mas um dos melhores, é a comunidade judaica nos Estados Unidos. O impacto que eles têm, né? A diáspora aqui tem um imenso impacto nas relações entre os Estados Unidos e Israel. Se não fosse a diáspora, Israel talvez não tivesse na situação que está, em termos de poder próprio, ter poder, ter as instituições que têm para se manter, que é, na realidade, a única democracia no Médio Oriente, e, portanto, a diáspora judaica é fundamental. E aqui também, a diáspora portuguesa também é fundamental, na minha opinião. Eu acho que o reconhecimento disso da parte de lá ainda precisa ser trabalhado. Muito. Eu acho que as autoridades em Portugal ainda não reconheceram, quer dizer, às vezes falam, mas na realidade parece que é um falar da boca para fora, não é? No entanto, eu acho que tem havido também mais comunicação. O que é preciso é mais comunicação e mais intercâmbio entre os vários setores da comunidade, da diáspora, com Portugal, com as autoridades em Portugal. Neste caso, a FLAD tem feito um belíssimo trabalho nesse sentido. Precisava ser mais aprofundado. Não é só 2 dias em Lisboa, 3 dias em Lisboa que vai resolver toda essa situação, vai aprofundar esses laços e fazer com que Portugal em si compreenda mais profundamente, as autoridades em Portugal, compreendam mais profundamente o poder da diáspora e como é que essa diáspora pode ajudar de uma maneira positiva a Portugal e às relações entre Portugal e os Estados Unidos. Eu geralmente refiro-me sempre e digo sempre, um dos meus exemplos é a comunidade judaica. Não quer dizer que nós temos o mesmo poder da comunidade judaica, mas, no entanto, temos muita influência, podemos ter muito mais poder se a gente trabalhar em conjunto com Portugal. Por exemplo, o caso da independência de Timor-Leste, a própria diáspora portuguesa, aqui nos Estados Unidos, também foi fundamental para todo aquele processo de Indonésia chegar a um acordo de haver um referendo, etc. Fez-se muito trabalho aqui na costa leste e também na costa desse lado lá, na costa oeste. Eu recordo-me, eu apresentei uma proposta de lei em Massachusetts para que companhias e para que portanto, o fundo da pensão dos funcionários públicos, da Pension Fund, né, de Massachusetts, e então, falando da Pension Fund, o maior Pension Fund no país é a Califórnia, né? Para não investir em companhias na altura que trabalhassem, fizessem investimentos na Indonésia. Era uma maneira de cooperação internacional usando os nossos, portanto, as nossas, aquilo que temos ao nosso alcance. Na altura eu recordo-me falar com o escritório do antigo representante, eu acho que, não sei se já era senador ou não, Vasconcelos Santa Clara, se recordo do senhor... Acho que já deveria ser senador, exato, na altura. Vasconcelos, né? Que era uma figura importante, chegou a ser, a primeira vez que fui à Califórnia, um evento em São José, ele na altura era o chairman da Comissão de Ways and Means, né? Em qualquer legislatura, o chairman do Ways and Means tem muita influência. Eu cheguei a comunicar com o escritório dele para ver se ele poderia apresentar uma proposta semelhante que tínhamos apresentado em Massachusetts, que eu tinha apresentado em Massachusetts. Quando a Indonésia reconheceu que havia aqui um movimento, além de Massachusetts, um possível movimento
Até o próprio ministro dos Estrangeiros da Indonésia na altura visitou os Estados Unidos, visitou Boston e acho que visitou também a Califórnia e outros lugares. Era a preocupação que havia. E como é que isso podia acontecer? A diáspora portuguesa, a influência portuguesa, não só nos nossos estados onde residimos, mas também com os nossos representantes a nível federal. Foi assim, foi a pressão que veio da diáspora que a própria administração do Bill Clinton mudou de opinião em relação à questão de Timor-Leste e a Indonésia. Portanto, cá está mais uma prova que nós, quando trabalhamos unidos, temos muita influência. Antes de passar para o Ilídio, que tem a última pergunta, a não ser que haja da audiência também, obviamente, eu queria só, portanto, com as novas gerações que tu falaste, António, e como tu dizes, quer dizer, na tua ótica, Portugal precisava conhecer melhor a sua diáspora e ter ainda, portanto, trabalhar ainda mais com a sua diáspora. Achas que estes novos talentos que tu vês em Massachusetts, Rhode Island, em toda a costa leste, desde a Flórida até ao Maine, portanto, aqui na Califórnia e outros estados agora que têm fortes presenças luso-americanas e que já não são, portanto, estão em todos os ramos, estão, como eu disse, na cultura, estão, portanto, na tecnologia. Achas que a falta de organização e de diálogo que muitas vezes há entre Portugal e as comunidades, como referiste, faz com que esta diáspora esteja a ser subaproveitada por Portugal? Não, eu acho que não está a ser subaproveitada. E isso, de facto, precisa uma melhor comunicação, um melhor intercâmbio, porque isso tem... E o que acontece é que não temos necessariamente deste lado de cá, portanto, a FLAD está a desempenhar um bom papel, na minha opinião, mas precisamos de organizações também, como a PAUCS e outras, para fazer um trabalho maior neste sentido. É sempre bom quando um político português ou uma autoridade de Portugal nos visita, mas geralmente é uma visita passageira, não é? Tem que haver mais do que uma visita passageira, tem que haver um trabalho pré-visita e um trabalho de follow-up, um trabalho a seguir à visita. Não é? Exato. Para se poder... o que acontece às vezes é que há boas intenções, mas eu vou usar o termo em inglês, que eu acho que eles também sabem, eu acho que toda a gente, seja aqui ou seja em Portugal, é follow-up. Né? Geralmente não existe. Ou se existe é um pouquinho fraco e geralmente não tem, pode acontecer temporariamente, mas não há grande prosseguimento desse follow-up. Não estou só a falar no campo de política, seja no campo do ensino, seja no campo de outras atividades importantes. Portanto, por exemplo, o ensino da língua portuguesa. O ensino da língua portuguesa tem pura e simplesmente a ver com a influência da comunidade portuguesa aqui. Tem muito pouco a ver com o que fazem do lado de lá. Portanto, nós aqui em New Bedford já ensinamos português no high school desde a década de 60. Portanto, e continua-se. Portanto, foi a primeira vez que, eu acho que foi o primeiro liceu, o primeiro high school a oferecer português no país. Também temos em New Bedford a única biblioteca de língua portuguesa pública, portanto, paga pelo constituinte, o taxpayer de New Bedford e do estado de Massachusetts, a famosa Casa da Saudade, né? Que é também aqui em New Bedford. Todo esse trabalho tem sido feito pela comunidade. E, portanto, comparado com outros países, por exemplo, a França faz imenso trabalho, e bom trabalho, aqui nos Estados Unidos em relação ao ensino de francês. Portanto, o Ministério da Educação da França faz um belíssimo trabalho. Eles penetram, portanto, não só as universidades, mas também os high schools, que é o importante, aí é que é the feeding, né?
para as universidades. Não é? E, portanto, como é que Portugal, o que é que Portugal poderia fazer mais? É uma conversa que tem que se ter, compreender as possibilidades também de Portugal, como é que Portugal pode trabalhar com a comunidade no sentido do ensino da língua portuguesa, por exemplo, ou os Açores. Eu vou dizer aqui, eu já disse várias vezes, há muitos anos, o governo autónomo, o governo da região autónoma dos Açores, fazia muito mais trabalho, mesmo em relação à cultura, em relação à língua, do que propriamente o governo central. Houve um período que o governo central, e foi durante a administração do primeiro-ministro António Guterres, que hoje é o secretário-geral das Nações Unidas, houve um grande trabalho feito pelo secretário da altura, o secretário das comunidades, e pela própria administração de António Guterres. Portanto, se a gente pudesse duplicar isso que tinha sido feito na altura, ou se tinha havido continuação desse trabalho que existiu durante aquela administração, eu acho que nós, como comunidade ou como diáspora, poderíamos ter muito mais influência e Portugal teria muito mais proveito dessa influência da diáspora. Bom, António Cabral, cabe-me a mim fazer a última pergunta, mas eu, em todas estas conferências, estas sessões, eu toco sempre no mesmo ponto, que é a diáspora, a importância que a diáspora tem para os governos passados, presentes e futuros. E é sempre a de vem aqui poucas vezes, e quando vem, como o António Cabral disse, vem de passagem. É muito importante tirar fotografias com o António Cabral, porque o António Cabral é um político muito importante na área de Massachusetts, mas isso não é o suficiente. O António Cabral, de certeza absoluta, prescindia da fotografia se tivesse 1 hora ou 2 horas para conversar com alguém que viesse de Portugal, do governo, o governo, para conversar consigo sobre estes pontos. Eu disse ao Dinis que seria a última vez que ia tocar neste assunto, para não ser já amassador, porque realmente o ano tem 365 dias e a diáspora só é considerada no dia 9 e 10 de junho para as fotografias. Bom, então agora, António Cabral, se me permite, vou passar à última pergunta, que é o seguinte: eu sei que tanto na parte política como na parte do ensino, ao estar ligado com a comunidade, teve atualidades que deram algum prazer maior, ou que sentiu um orgulho um bocadinho maior do que de outros, no bom sentido da palavra, claro. Pode-nos dizer quais foram as atividades de que se sente mais orgulhoso, tanto no campo político como no campo da educação? Bem, eu acho que no campo de educação foi a luta que eventualmente, temporariamente perdemos, mas já ganhamos novamente, é o ensino de inglês para aqueles não nascidos no país, portanto, o bilíngue, portanto, o programa bilíngue. Temos que também já aconteceu na Califórnia, tivemos na altura um cidadão da Califórnia, um residente da Califórnia, veio para Massachusetts também tentar mudar o sistema de ensino. Perdemos, foi um referendo, perdemos, na altura um referendo, mas já alterámos essa proposta, já eliminámos a proposta que o referendo estabeleceu. Temos uma nova maneira que dá oportunidade aos sistemas escolares em Massachusetts de novamente terem métodos mais eficazes para fazer a transição de uma língua para a outra. Isso, portanto, para mim foi sempre uma luta grande que tivemos aqui em Massachusetts, na Assembleia, e depois em termos de referendo. Eu cheguei a debater o presidente da Universidade de Boston University, que era, na altura, já faleceu, que era anti-bilíngue, anti-ensino bilíngue, e portanto, isso, para mim, na Assembleia, que há uns anos atrás conseguimos eliminar a lei que tinha sido imposta via referendo e estabelecer um novo sistema de ensino. Isso, para mim, foi uma luta importante e eventualmente ganhamos. Não quer dizer que está perfeito,
tudo está perfeito. Eu acho que o Departamento de Educação de Massachusetts tem muito trabalho a fazer para poder implementar esta nova método, esta nova lei, mas é um trabalho em progresso, não é? Como se diz. Um outro ponto que geralmente eu estive envolvido diretamente foi uma alteração da lei em Massachusetts de quem é que é responsável de contratar as autoridades em caso de abuso de crianças, seja abuso físico, mental ou sexual. Isto aconteceu durante a grande polémica que tivemos aqui na altura com a Igreja Católica e com outras igrejas. Eu chefiava, na altura, a comissão que eu chefiava, que era a Assembleia, que era responsável para lidar com assuntos deste género. Eu era o chairman, portanto, o presidente daquela comissão, e nós criámos uma proposta que foi escrita por mim e pelo meu staff na altura, para fazer com que qualquer membro do clero, seja a religião que for, passaria a ser mandated reporters. Eu vou usar a palavra em inglês, porque os professores já eram, os polícias já eram, outras profissões, enfermeiros, médicos, etc. Eu costumo dizer, e portanto essa proposta foi uma proposta que foi a proposta minha, e por acaso quando foi o debate aconteceu na Câmara dos Representantes e quando se votou para aprovar na Câmara dos Representantes, oficialmente quem está a presidir a sessão é que assina a proposta de lei, mas vai para o Senado. Por acaso, durante esse debate, durante a votação dessa proposta, também tive a oportunidade de presidir temporariamente durante aquele equipa e a proposta de lei, que a lei, né, está assinada por mim em termos de ter passado na Assembleia. Eu costumo dizer, eu não tenho regalias nenhumas do filme Spotlight. Se conhecem o filme Spotlight, que tem a ver com essa polémica, mas se lerem os jornais, e até um dos jornalistas era de descendência portuguesa, chamado Michael Resendes, eu estou lá em alguns dos artigos que ele escreveu em relação à proposta que passámos na Assembleia. Era uma proposta, a partir de também controvérsia, porque havia muitas forças contra a aprovação dessa proposta. Por acaso é uma proposta que eu tenho imenso orgulho de ter portanto, eu ter feito o lobby com os meus colegas e a gente conseguir passar essa lei. Hoje em Massachusetts é obrigatório qualquer membro do clero e qualquer funcionário de qualquer instituição religiosa, não é só o padre ou o reverendo, mas sim há instituições religiosas que têm escolas, por exemplo, e têm outras atividades. Todos aqueles que trabalham com essas instituições também são mandated reporters. E, portanto, eu costumo, vou repetir, não tenho regalias nenhumas do filme Spotlight, mas eu geralmente, como se diz, eu geralmente tenho prazer, de facto, imenso orgulho. É uma proposta que não só tem a ver com a comunidade, mas é uma proposta que teve um impacto a nível estadual e a nível de país, e até um certo ponto a nível internacional, que ainda hoje há certos países que ainda estão a lidar com essa mesma situação. Amigo António Cabral, temos aqui uma pergunta que vai ter a fineza de responder. Dá-me licença, vou só ler. A pergunta é feita pelo Sr. Anísio Correia. Pede ao Sr. representante para abordar o clima político que se tem vindo a viver neste país. Refiro-me, claro, ao antagonismo absoluto que parece que se verifica a todos os níveis, federal, estatal e até em legislativas locais. Bem, o que está a acontecer hoje, o país está dividido, né? Nós sabemos isso, politicamente falando. Há uma divisão que não é produtiva para o progresso do país, seja a comunidade que for.
Nós aqui em Massachusetts, por acaso, temos tido a felicidade de conseguirmos lidar, seja o partido da pessoa ou o partido que temos que lidar. O governador de Massachusetts é republicano, e a gente tem conseguido fazer imensas coisas, especialmente durante a pandemia, responder às necessidades da população em geral, sem grandes controvérsias. Temos uma Assembleia que a maioria é do Partido Democrático, as duas câmaras, seja a Câmara dos Representantes ou a Câmara do Senado, mas temos um governador que é republicano, temos que lidar também com isso. O governador tem grandes poderes, também temos que saber negociar com ele e chegar a conclusões que sejam benéficas para todos os residentes do Estado. É isso que temos feito. O que acontece em Washington ou em DC, Washington DC é impressionante não haver uma maneira de se chegar a uma governação que se possa resolver os problemas do país. Espero que isso que tem é que eleições têm consequências, não é? E por isso mesmo as pessoas têm que participar e votar para mudar a situação. E qual é uma das coisas mais importantes que já se fala, já se debate em Washington há mais de 20 anos? É a reforma de imigração, reformar o sistema de imigração. E ainda não conseguimos o fazer. E, portanto, eu acho que o que as pessoas têm que fazer é se envolverem diretamente na sua comunidade, na sua região, no seu lugar onde reside, onde vive, onde tem... porque decisões locais também são importantes, principalmente se tem filhos no sistema escolar, é importante a participação a nível de comitês escolares. Nesse caso, a gente por acaso temos tido pouca representação no próprio comitê escolar atual em New Bedford. Já tivemos mais representação luso-americana. Portanto, há necessidade de haver pessoas que se queiram envolver também a nível local. O que temos que fazer a gente não vai poder concordar em tudo, não é? O que temos é que procurar aquilo que temos em comum e resolver essas situações. E depois, eventualmente, aquilo que nós não concordamos, eventualmente poderá, no futuro, haver uma possibilidade de também resolver essas questões. Mas há tanta coisa em comum que podemos resolver e não está a ser resolvida devido à grande divisão que existe no país politicamente, né? Mas não concorda que da discussão nasce a luz? Isto é um provérbio que é antiquíssimo e há de ser sempre o lema da discussão nasce a luz, mas se não houver discussão, a luz não existe. Sim, tem que haver um certo respeito pelo debate, não é? Exato. Como eu disse, eu não concordo com todos, nem todos concordam comigo, mas temos que ter uma conversa, um debate, e esse tem que ser feito dentro das normas de respeito e ao mesmo tempo podemos discordar dos assuntos que estamos a debater, mas não ser rude, não é? Com os nossos colegas ou com aqueles que não concordam connosco, não é? Porque amanhã poderá haver uma proposta que aquela outra pessoa que hoje não concorda comigo, poderá concordar comigo. Portanto, e assim é que devemos conduzir os interesses públicos. Mesmo já na parte final, porque nós já ultrapassamos a 1 hora, mas eu queria apenas dar seguimento à pergunta do Anísio e levar para o outro lado do Atlântico. Portanto, Portugal acaba de ter eleições, eu sei que tu segues as eleições em Portugal, segues a política em Portugal, conheces os partidos e muitos dos protagonistas dentro dos partidos. Há uma coisa, e eu vou aqui editorializar um pouco, mas também já estou em idade que posso fazer isso, ou seja, há uma coisa que preocupa muita gente, que é a subida do Chega. Mas a subida do Chega, portanto, foi também aqui nos Estados Unidos da América. O Chega é
portanto, na área do Consulado-Geral de Portugal em Newark, que recebeu quase 15%, 14,5%. Nos Estados Unidos da América foi também a terceira força mais votada, pelos imigrantes que votaram, atingindo pouco mais de 9%, entre 9% a 10%. Eu perguntar-te, achas que esta elevância, digamos assim, ou esta elevação, melhor dito, esta elevação do Chega aqui nos Estados Unidos da América tem a ver com o populismo que o próprio antigo presidente dos Estados Unidos da América pregou durante 4 anos? E teve repercussão na comunidade? É um discurso semelhante, não é? É um discurso semelhante por parte do líder do Chega, semelhante ao ex-presidente dos Estados Unidos. Acho que não é produtivo, mas ao mesmo tempo essa criação, essa aparição do Chega tem muito a ver com o que está a acontecer noutros partidos em Portugal, especialmente no PSD e no CDS, que tecnicamente não faz parte já deste novo Parlamento. E, portanto, há aqui, especialmente o PSD não tem conseguido manter estas forças de diferenças dentro do próprio partido, e eles estão a procurar outro meio de conseguir continuar esse discurso, mas é um discurso um bocado negativo, eu acho que não é produtivo e numa democracia nova como Portugal ainda é uma nova democracia, não necessariamente é produtivo. Eu acho que não queremos voltar atrás, pessoalmente eu não gostaria de Portugal voltar atrás. O discurso que se pode fazer quando não há responsabilidades de governação é sempre o discurso que fazem, aquele discurso de contra, que dizem tudo aquilo que têm a dizer e de facto não têm responsabilidade por aquilo que dizem. E às vezes traz consequências, não é? Mas, no entanto, eu acho que a comunidade em geral aqui nos Estados Unidos não é uma comunidade que seja completamente do mesmo partido também, não é? Ou das mesmas opiniões. Temos um setor conservador também na comunidade, alguns nesse setor conservador são pessoas que se recordam de outros tempos que talvez gostariam de voltar a esses tempos. Mas, no entanto, eu acho que é bom haver diferenças de opiniões, logo que sejam construtivas. Atualmente, eu acho que o Chega não tem sido construtivo. Ora bem, e com essa afirmação vamos então a terminar. Muito obrigado ao representante estadual do Estado de Massachusetts, António Cabral, que, como ele disse, é de facto, neste momento, em qualquer hemiciclo onde há, portanto, uma presença portuguesa, ele é o único que é imigrante, os outros são todos nascidos nos Estados Unidos da América. É um feito, e não é uma coisa que aconteceu há 3 ou 4 anos, aconteceu já há algumas décadas atrás, desde que foste eleito. Portanto, muito obrigado ao meu colega Ilídio, sempre por comoderar comigo. Obrigado à Palcos por partilhar com o PBBI, o Portuguese Beyond Borders Institute da Universidade Estadual da Califórnia, este projeto, as nossas vozes, com um segmento de painéis e um segmento de pilares da comunidade, que começamos com esta conversa com António Cabral, como eu disse, imigrante da Ilha do Pico, representante no estado de Massachusetts. Obrigado à FLAD pelo patrocínio e obrigado a todos por nos seguirem e, obviamente, como o Ilídio irá dizer em breve, é sempre importante que se façam membros da Palcos. Ele é o diretor, portanto, encarregado da angariação de membros, e ele leva este cargo muito a sério e ainda bem. Muito a sério. Mas antes do Sr. Ilídio intervir, eu queria, se me deixam dizer, quero agradecer também, do fundo do coração, ao Diniz, ao Fresno State e também à Palcos, claro, um obrigado especial à Palcos, tem feito um trabalho de louvor nos Estados Unidos, e um grande obrigado à FLAD, os nossos parceiros do outro lado de lá. E, portanto, o trabalho que fazem em prol da comunidade, em prol da diáspora e em prol da língua portuguesa, que nós devemos ter orgulho de falar e continuar a falar com os nossos filhos também, filhos e filhas, não é?
para que tenha continuidade. Portanto, da minha parte, um grande obrigado novamente a todos e um obrigado especial ao Sr. Milídio, por parte que está a representar a Palcos, e o Dinis, que conhecemos há muitos anos. Um dia temos que nos encontrar novamente, seja na Califórnia ou aqui em New Bedford, ou em Portugal, porque não é? E para todos que nos estão a ouvir e a ver, um grande obrigado a todos. Eu tenho imenso orgulho da nossa comunidade e de poder trabalhar em prol dos nossos valores, dos nossos interesses e da nossa cultura também. Bom, sou agora o último. Eu vou agradecer sinceramente por ter estado connosco. E vou-lhe fazer um pedido, se me permite, embora eu seja muito mais velho que vocês. Próxima vez, como eu trato por António Cabral, trato-me só por Ilírio, que assim, senão ainda fico mais velho, ainda me sinto assim um bocadinho mais velho. Eu gostei imenso de o conhecer por esta via e estive a falar com o senhor António Cabral, não estive a falar com um político, porque os políticos têm sempre uma maneira de se exprimir um bocadinho diferente dos outros. Vi nas suas palavras uma sinceridade e uma vontade de se exprimir e outra que aquilo que eu disse no início, somos 3 pessoas que continuamos durante 1 hora e não sei quantos minutos a falar a nossa querida língua portuguesa. Muito obrigado por ter participado. A Palcos também lhe agradeço muito. Ao meu querido amigo Dinis Borges, é sempre um prazer imenso mediar e estar consigo. Sempre, quando necessitar de mim, aqui estou. Muito obrigados. Obrigado a todos, em nome da Palcos, em nome do Fresno State, um abraço para todos e mais uma vez para o representante António Cabral. Muito obrigado por tudo, António, muito obrigado pela tua dedicação e por estar sempre com Portugal e a comunidade. Um abraço e até sempre. Obrigado. Muito boa noite para todos. Boa noite. Boa noite. Adeus.